golpe de 1964, uma lembrança desse golpe que instituiu uma ditadura de 21 anos nesse país e que deixou marcas profundas na sociedade brasileira e, principalmente, trouxe um abalo gigantesco para o espírito democrático desse país. E, até hoje, existem aqueles que defendem este golpe, defendem todas as coisas terríveis que foram perpetradas durante esses 21 anos. E exatamente a lembrança ou a memória do que foi feito nesse país durante esses 21 anos é que a gente não pode, de modo algum, fazer o apagamento. Então, nós estamos aqui para lembrar, porque a memória é fundamental para que você tenha uma consciência histórica, uma consciência de classe, uma consciência social importante para a transformação desse país realmente em um lugar seguro, incluso, plural, diverso, portanto, uma democracia que atenda aos anseios e respeite o direito de todos. E vocês, como a gente sempre diz para os pais e para vocês entram aqui adolescentes, no nono, no ensino médio, e saem daqui no terceiro ano jovens adultos. E os jovens adultos têm que enfrentar esse mundo aí fora, que é bem diferente do que rola aqui dentro. Eu sempre digo que isso aqui é uma bolha. Se você se sente aqui seguro ou respeitado, ou às vezes até incomodado com alguma coisa, lá fora a coisa está muito pior, está muito ruim. E exatamente para mudar o lá fora, a partir das experiências, das discussões que nós temos aqui dentro, na formação que vocês recebem, é que nós fazemos esse tipo de atividade, para que a sala de aula tenha um complemento com um outro tipo de visão de pessoas que estão exatamente na frente, no front, nessa verdadeira guerra de defesa da democracia brasileira. O Vanderlei enfatizou essa questão da descomemoração do golpe de 64, e que é cada vez mais importante. A escola não é apenas o conteúdo da sala de aula, é o olhar para o mundo. E, infelizmente, nos últimos anos, isso não é uma coisa específica do Brasil, é de todo o mundo, nós temos visto a ascensão da extrema-direita. Nós temos que dar nomes aos bois. É extrema-direita, sim, né? Se é nazista, se é fascista, se esse termo cabe atualmente, ou se ele tem um sentido específico para uma determinada época do século XX, isso é uma discussão metodológica. Agora, o conteúdo desses grupos é de extrema-direita. Eles são negacionistas, né? Então, vocês que são frequentadores das redes sociais estão cansados de ver postagens, né, elogiando o período de 64 até 85, né? E os maiores absurdos são colocados ali como se fossem verdades inatacáveis. E o papel da escola é desconstruir isso daí. E eu acho que nós fazemos isso muito bem, modéstia à parte. Não sei se vocês viram no site da escola o depoimento de alguns alunos que foram aprovados no vestibular, onde eles falam, né, do papel que eles tiveram aqui na Éden e do papel da Éden na vida deles. E todos são unânimes em elogiar a escola, não apenas pela questão da sala de aula, né, da responsabilidade dos conteúdos, das disciplinas, mas sim também por essa visão cidadã, né, ou seja, a construção da capacidade crítica dos alunos. Isso perpassa todos os 4 depoimentos. Quem ainda não assistiu, entra lá no site da escola e assiste, que é muito bom. Bem, vamos lá. Vamos ao golpe de 64, né? Golpe de 1º de abril de 64 e não a Revolução de 31 de março de 64. A minha geração sofreu na pele isso daí. A geração dos avós de vocês. Os pais nem tanto, né? Não sei se vocês já tiveram conversa com os avós que participaram, que sofreram, né, os efeitos nocivos dessa época. A minha geração foi uma geração castrada intelectualmente, né? Vocês não têm ideia, vocês que vivem numa época de liberdade de imprensa, né, de discussão, o avanço próprio das redes sociais, embora fale muita besteira,
financeira, né? Mas é um campo também democrático, de discussão de ideias. E na época isso não existia. Eu tinha 9 anos quando o golpe estourou, era uma criança, não entendia nada, e aí aos poucos aquilo foi trazendo efeitos para a minha vida de adolescente e de jovem. Eu entrei na universidade em 72, né? No pior período da ditadura, né? Os anos de chumbo do general de plantão na época, o Médici. E não foi uma época muito fácil, não. Você não podia ler o que você queria, você não podia assistir ao filme que você queria, havia uma censura, né, permanente a qualquer tipo de obra de arte que questionasse o regime. Então, hoje, nós temos que estar atentos para as viuvinhas da ditadura militar, que tentam construir uma visão mítica sobre esse período, como uma visão de grande desenvolvimento econômico, que o Brasil se modernizou, né, que o Brasil alcançou um patamar de 11% de crescimento do PIB ao ano. Nós temos que desconstruir isso aí. Por quê? Houve um crescimento econômico, sim, restrito a 3, 4 anos. O Brasil se modernizou nesse período, sim, mas uma modernização conservadora, um projeto que eliminou a participação popular e que privilegiou a elite. Esse modelo altamente concentrador, hoje nós sofremos os efeitos dele. E no restante da ditadura militar, o período foi de grave crise econômica, inflação incontrolável, e isso para ficar apenas no campo econômico, sem citarmos os desmandos do autoritarismo, a tortura, a perseguição a inocentes, porque a questão não era apenas aquele que estava envolvido, né, na luta contra a ditadura militar. Muita gente que não tinha nada a ver com aquilo acabava indo de roldão. Bastava ser conhecido de alguém envolvido na luta, até você explicar que não tinha nada a ver com aquilo, já era. Inclusive, um dos primeiros filmes a questionar a ditadura, feito ainda durante a ditadura, Pra Frente Brasil, ele parte justamente de uma história desse tipo. Era um cara, né, que ia fazer uma viagem de retorno de São Paulo ao Rio, e aí encontra um amigo que tem um amigo, aí diz, não, eu vou para lá, vamos pegar um táxi. Só que o amigo do amigo era um cara envolvido na resistência à ditadura. E aí ele estava sendo seguido, quando ele chega aqui no Rio, né, o táxi é cercado, o cara morre. E o outro inocente, ele é pego como cúmplice. E aí vem aquele cortejo de horrores. Eu indico a vocês assistirem esse filme, tem na internet, é um filme pesado, né, já com outra datação, uma outra linguagem cinematográfica, mas dá uma ideia do horror daquele período. Fora as coisas tragicômicas, né? Infelizmente, nós não temos hoje um humorista como o Stanislau Ponte Preta, né, que fez um livrinho na época, FEBEAPA, Festival de Besteiras que Assola o País, mostrando os desmandos, as burrices, né, efetivadas no início do período ditatorial, quando eles estavam apenas ainda se articulando. Depois a coisa ficou pior, né? Coisas absurdas do tipo, vamos retirar os livros subversivos das livrarias. Então, Vermelho e o Negro, Stendhal, um autor francês do século XIX. Vermelho, comunista. Negro, anarquista. Não tinha nada a ver, né? Só o título. E ainda era uma fase em que eles estavam formando o aparato repressivo. E dava margem, né, a esses equívocos muito bem aproveitados, né, pela oposição da época. A oposição que era possível ser feita, né? Porque a oposição efetivamente era muito difícil, né, naquele sistema. Então esse é o panorama geral, eu não vou aprofundar, porque agora vou passar para a nossa palestrante e ela vai, né, mostrar, né, de uma forma bem mais aprofundada todo esse horror que nós fomos obrigados a viver nesses 21 anos, né? No dizer de um compositor, página infeliz da nossa história.
Obrigada, professor José Manuel, professor Vanderlei está aqui comigo. Quero agradecer a professora Cláudia, né, nossa diretora aí, pelo convite, a Luciana e o André, que estão à frente desse laboratório de direitos humanos, todos os professores, né, as pessoas que trabalham aqui na escola, nossa fotógrafa ali, está no som, que quando a gente faz as coisas, vocês sabem isso, né, quando a gente faz qualquer coisa, se a gente vai organizar uma festa, a gente tem que pensar quem é que vai botar o som, quem é que vai trazer a comida, quem é que vai comprar a bebida, para as coisas acontecerem, tem muita gente por trás, quem botou essas cadeiras aqui para vocês sentarem, então a gente sempre tem que pensar assim, né, de maneira coletiva para as coisas acontecerem. E estou muito feliz de estar aqui hoje, é uma data muito, assim, essa semana, ela é uma semana que todas as escolas deveriam fazer isso que a Eden está fazendo hoje. E deveriam fazer isso há 59 anos. Só que durante um bom período, de 64 para cá, uma atividade como essa era proibida, pessoal. Vocês imaginam uma escola não poder organizar uma palestra e convidar alguém para falar sobre um período da história do país. A ditadura também foi isso. As pessoas não podiam falar sobre isso. Então, assim, é muito ruim pensar que a gente não pode falar sobre alguma coisa, qualquer coisa, né? Imagine vocês não poderem falar sobre alguma coisa. E, basicamente, não podia se falar nada que significasse livre expressão de pensamento, opiniões. As pessoas não tinham direito de divergir uma das outras, de contestar. Não se tinha nenhum desses direitos que parecem tão óbvios, né? Às vezes você pensa, como que eu não vou falar o que eu estou pensando? Como que eu não vou dar minha opinião sobre a política, sobre a religião, sobre o futebol, sobre qualquer coisa? E assim, também é isso. Mas vamos lá. Alguém aqui ouviu falar em Comissão da Verdade? Dá uma levantadinha na mão, porque tem umas caras assim, não sei se estão fazendo alongamento. Aí... Tá bom, gente? Muito, muito bem, muito bem. Mas quem não ouviu, vai ouvir agora também, não se preocupem. Como disse o professor José Manuel, a ditadura no Brasil, essa ditadura, que eu costumo dizer que foi uma ditadura empresarial militar, porque não se consegue fazer nada sem dinheiro, sem investimento, para o bem ou para o mal. Então, assim, não se faz uma coisa como essa se não tiver aporte econômico em cima disso. Essa ditadura, ela não foi financiada apenas por empresários do Brasil. Isso é sempre bom vocês terem noção disso. Nenhum desses regimes autoritários, nenhum desses regimes como o nazismo, como a ditadura brasileira, argentina, chilena, isso sempre tem apoio internacional. Vocês têm que sempre olhar uma geografia, no caso, uma geografia do nosso continente, sul-americana, mas também norte-americana, assim. Já se tem uma farta documentação histórica que comprova o envolvimento dos Estados Unidos no financiamento do golpe de 64. E aí tem relações, como o professor José Manuel falou anteriormente, tem relações com entre aspas, avanço econômico, que na verdade foi um endividamento do Brasil nunca antes visto na história. A dívida pública, a dívida internacional, a dívida com o Banco Mundial, a dívida com o FMI, com o Fundo Monetário Internacional, são coisas que hoje vocês talvez não escutem falar. Mas quando eu era adolescente, quando eu tinha a idade de vocês, eu me lembro que uma grande questão sempre era o pagamento da dívida externa. Isso era uma coisa assim que em qualquer lugar que a gente ia, as pessoas falavam disso. O Brasil se endividou. O Brasil foi praticamente vendido durante a ditadura. E isso precisa ser dito também. E quem financiou isso, né? Então, essas coisas, elas fazem sentido histórico. Quando começou a ditadura, começou dia 1º de abril de 64, começou no sentido estrito, né? Porque nada começa do dia para a noite, né? Nada começa, ninguém vai dormir hoje numa democracia e acorda amanhã de manhã numa ditadura. Isso são processos históricos que demoram a acontecer. Então, quando começa a ditadura, a data simbólica, que é 1º de abril, e até isso, né? As Forças Armadas que colaboraram, parte das Forças Armadas, né? Não pensem que as Forças Armadas foram responsáveis pela ditadura, não. Boa parte das Forças Armadas, sim, mas não todas as Forças Armadas, não todos que integram as Forças Armadas. Dia 1º de abril desceu um comboio
vários tanques, uma coisa até meio assim, hoje pensando assim, parece ridículo, mas também parece ridículo o que aconteceu em Brasília dia 8 de janeiro desse ano. Não parece ridículo? Aquela invasão na sede do poder em Brasília, STF sendo invadido, Congresso sendo invadido, pessoas enlouquecidas gritando, quebrando coisas, destruindo quadros, destruindo monumentos, quebrando vidros, depredando o patrimônio público. Isso parece, né, parecia assim uma coisa meio cinematográfica até. E assim também foi o golpe. Em 64, quando desceram de Juiz de Fora para cá, eram tanques nas ruas no dia 1º de abril, pela manhã. Só que um pouquinho antes desse 1º de abril, em 20 dias antes, teve um grande comício, que foi chamado de Comício da Central do Brasil, que foi no dia 13 de março, ali em frente à Central do Brasil, na Presidente Vargas, né? Todo mundo sabe onde eu estou falando, que na época o João Goulart era o presidente do Brasil, e nesse comício, alguém deve lembrar, vocês devem ter estudado aqui das manifestações de 2013, vocês imaginem assim, a Presidente Vargas lotada de gente. Então foi um comício muito grande em que o João Goulart anunciou, isso foi antes do golpe, tá? Ele anunciou as reformas de base, que eram reformas, chamadas reformas de base, que eram reformas na educação, na saúde, enfim, vários aspectos, reformas tributárias, reformas que até hoje, reformas da Previdência, reformas que até hoje os trabalhadores, as trabalhadoras desse país lutam para que elas aconteçam de uma maneira decente, de uma maneira que não seja de retirar mais direitos da classe trabalhadora, e foram anunciadas naquele momento e seriam feitas. Uma delas, e essa é muito importante vocês terem noção, sobretudo pelo avanço da fome. Vocês fazem parte de uma geração hoje de pessoas que estão voltando a conviver com a fome. Não vocês, eu acho que todo mundo aqui toma café da manhã, né? Não é disso que eu estou falando. Estou falando de vocês andarem na rua e vocês encontrarem pessoas passando fome, pessoas deitadas, fracas de fome. E a gente vive num grande centro urbano, então a gente vê relativamente pouca fome, considerando que a gente vive numa cidade como Rio de Janeiro, a gente vive na região mais central da cidade. Se vocês forem mais para a periferia da cidade, para o subúrbio da cidade, vocês vão ver mais pessoas com fome. Mas se vocês forem para o interior do Brasil, o grau de miserabilidade, tudo isso é muito forte. Hoje, são 33 milhões de brasileiros passando fome. Eu não quero e nem desejo que nenhum de vocês imagine o que é passar fome. Nunca na vida de vocês. Nunca eu desejo que ninguém aqui imagine o que é isso. Quem passa fome é, assim, talvez seja assim, a maior violação de direitos que uma pessoa pode ter na vida é ela não ter o que comer. Casa também, teto, enfim, saúde, educação, mas não ter o que comer e morrer de fome é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar. Uma das reformas que o João Goulart anunciou naquele dia, no dia 13 de março, lá na Central do Brasil, num grande comício, foi os fundamentos de uma reforma agrária no Brasil. E basicamente o que ele anunciou naquele momento, que foi feito um plano, enfim, era que nas regiões litorâneas do Brasil, então imagina, né, assim, desce todo o litoral brasileiro, nas grandes rodovias, uma faixa mais ou menos de entre 5 e 10 quilômetros, mais ou menos, nas grandes rodovias, né? Porque às vezes a gente anda nessas rodovias, vocês que já viajaram de carro aqui, a gente anda e não vê nada, né? Às vezes anda 100 quilômetros, 150 quilômetros e vê um posto de gasolina. Não é tudo que é edificado, urbanizado. Então a ideia dele, para pensar a reforma agrária, olha, essa faixa aqui, limite, pertinho da estrada, aqui a gente vai fazer produção de agricultura familiar, né, com o escoamento dessa produção para facilitar aquelas pessoas que plantam e produzem a conseguir fazer com que o alimento vá e volta. A gente vive num país que isso também é culpa da ditadura empresarial militar, um país rodoviário. A gente deveria viver num país ferroviário, que era isso que estava previsto antes do golpe. Se vocês já viajaram para o exterior, se vocês já foram para a Europa, por exemplo, tudo funciona com trem, com ferrovia, tanto transporte de passageiros, transporte de cargas. O Brasil praticamente não tem ferrovia, gente. Tem para transporte do quê? De minério. Né? Tem para isso, mas não tem para comida, para equipamento hospitalar, enfim. Então, assim, essa ideia foi, assim, meu Deus, o comunismo vai chegar no Brasil. Só que o João Goulart,
não era comunista. O João Goulart, o Brasil nunca teve nada, nenhum governo, desde a sua invasão, nenhum governo do Brasil chegou perto de uma abordagem comunista do ponto de vista conceitual. Então, assim, isso é uma grande mentira. E é uma narrativa histórica baseada em cima de uma mentira. É porque agora a gente chama de fake news, né? Mas é como se fosse uma grande fake news falar isso. Se vocês conhecerem a família do João Goulart, que é o presidente que foi deposto quando começou o golpe empresarial militar de 64, aquilo não chega nem perto de um tratamento, de um lugar de comunismo, assim. As pessoas... O João Goulart, por exemplo, ele era fazendeiro de uma família tradicional de São Borja, no interior do Rio Grande do Sul, com muitas posses, muitas propriedades, com empregados, não tinha trabalho escravo, né? Igual o suco de uva hoje, mas era uma família... Então, assim, e tudo isso são mentiras que vão sendo contadas e de tanto se contar, as pessoas acabam reproduzindo isso. Então, essas reformas de base, como essa que eu falei da reforma agrária, que na verdade não era uma reforma agrária. Na verdade era assim, pensar o planejamento de escoar mais fácil a produção da agricultura nas beiras das rodovias, para não se gastar tanto com carga, tanto com transporte. Mas mesmo isso, mesmo essas coisas que parecem singelas, e que iriam mudar totalmente a história do Brasil, e o país não teria se endividado tanto e vivido tanta miséria quanto viveu durante a ditadura, isso foi um dos sinais, e foram vários outros sinais, do que justificou o financiamento pelos Estados Unidos do golpe no Brasil. Não apenas pelos Estados Unidos, mas os Estados Unidos foi responsável. Isso não é assim, a Nadine está falando, poxa, vem aqui essa professora falar isso para a gente. Não, pessoal, isso está documentado historicamente. Foram desclassificados, porque os documentos históricos, eles têm uma espécie de uma classificação. Se uma coisa é sigilosa, quanto tempo de sigilo essa coisa tem. Vocês viveram, talvez lembrem disso recentemente, no governo anterior, que muitas coisas, carteira de vacina do presidente, tinha lá um carimbo de sigilo de 100 anos que ninguém podia saber se tomou vacina ou não tomou vacina. Então, todos os documentos, eles podem ter, a lei permite, algum grau de sigilo, mas isso tem que ter filtro, né? Não é tipo colocar em sigilo tudo. Então, essa ausência de documentação, muitas coisas, depois que terminou a ditadura, foram desclassificadas pelo governo dos Estados Unidos. E aí a gente começou a conhecer, oficialmente eu estou falando, porque quem tinha capacidade de reunir documentos históricos, de preservar a memória, muitas vezes foram os militantes, as pessoas que naquela época estavam ingressando na faculdade, que tomavam conhecimento de alguma coisa e registravam num caderno, guardavam uma notícia, registravam com alguma foto. Então, o trabalho que se fez depois da ditadura para a gente ter esse conhecimento que a gente tem hoje, ele se deve muito mais às pessoas que mantiveram essa memória do que ao Estado, que até hoje o Estado brasileiro não abriu os arquivos das Forças Armadas do período da ditadura militar. Então, tudo que a gente sabe sobre a ditadura foi pelas pessoas que preservaram essa memória e por algumas desclassificações desses documentos do SNI, que era um Serviço Nacional de Inteligência que classificava praticamente tudo como sigilo. Certamente essa viagem de táxi que o professor José Manuel falou para vocês, dessas execuções, isso tem um relatório do SNI desse dia falando, momento que as pessoas saíram do aeroporto, momento que elas entraram no táxi, as pessoas eram o tempo inteiro vigiadas. Essa palestra aqui, gente, ia ter no mínimo aqui, no meio de vocês, uns 3 ou 4 alunos contribuindo e fazendo relatório, dizendo tudo o que eu falei aqui, e ao sair daqui eu seria imediatamente presa, levada para o DOPS ali no centro da cidade, torturada e provavelmente teria o meu corpo desaparecido. No meu caso eu não seria só torturada, né? O que mais aconteceria comigo? Eu seria estuprada, eu seria queimada com cigarro, eu teria tomado choque elétrico. A gente tem depoimento de várias mulheres que passaram por isso durante a ditadura. E foi muito difícil para essas mulheres falarem. Muitas delas só conseguiram falar sobre isso há 10 anos atrás, quando a gente fez a Comissão da Verdade, que eu já vou dizer para vocês o que foi. Então, assim, a ditadura não foi só perseguição, como o professor José Manuel trouxe aqui, a pessoas que pensavam diferente. Na verdade, não é nem que pensavam diferente, né? Que pensavam, né? Pessoas que queriam expressar o seu pensamento. A ditadura não foi só isso. A ditadura mudou os valores. Eu estou vendo aqui vários de vocês, mas vários aqui com cabelo
crespo, cabelo black. Estou vendo vários aqui. Isso não era permitido. Um adolescente, uma menina, um menino com 10, 12 anos de idade que andasse na rua com cabelo black, ele era imediatamente detido, cortavam o cabelo, as mães não deixavam os filhos saírem assim, porque isso era associado a ser contrário ao regime. Tinha uma coisa, essa coisa da disciplina do cabelo que a gente vê muito, né, no exército, que a gente vê quando o soldado, né, tem aquele cabelinho curtinho e tal. Isso tinha que padronizar os jovens. Então, aqueles jovens hippies que usavam umas roupas diferentes, coloridonas e tal, esses também eram vistos como ameaça. Ter o cabelo crespo era uma ameaça. Assim, é um nível de bizarrice do ponto de vista de entrar na mente das pessoas e mudar os valores, né? Tudo relacionado à moral, que isso deixou marcas muito profundas. Hoje faz 59 anos, depois de amanhã, né, sábado, vai fazer 59 anos do dia que começou a ditadura. Vocês imaginem há 50 anos, então, né, porque se começou quando, né, o professor José Manuel era adolescente. Vocês imaginem não poder ter o cabelo que se quer ter. Hoje tem gente que faz, né? Pô, que esse cabelo azul aí, pô, pra quê? A avó chega e fala, pai, meu neto, mas tem certeza que você não quer cortar o cabelo, não sei o quê. Essa avó viveu esse período. Vocês, certamente, quando vocês forem avós, vocês não vão se importar se o neto de vocês está com o cabelo comprido, colorido, com black, sem black. Eu espero que vocês não estejam nem aí para isso. Mas às vezes as vozes de vocês hoje, os avós, os tios mais velhos, né, falam essas coisas para vocês. E isso é resquício da ditadura também. Então, assim, tem muitas coisas que até hoje a gente sente. Só que eu estou falando para vocês as coisas amenas. Agora eu vou falar coisas que não são amenas. Quando começa esse golpe militar, o presidente João Goulart, ele teve que sair do Brasil, porque certamente ele seria preso, eventualmente até executado. Foi o único presidente brasileiro que morreu no exílio. Ele não conseguiu voltar para o Brasil. Ele morreu na Argentina em 1976, foi o ano que eu nasci. O presidente João Goulart morreu, provavelmente ele foi assassinado. Quando eu trabalhei na Comissão da Verdade, que eu ainda não falei o que é, mas eu vou falar, eu participei da exumação do corpo do presidente. Eu fui coordenadora do grupo de trabalho que exumou os restos mortais do presidente João Goulart. E eu fiquei vários dias no cemitério. E foi um trabalho... Eu já fui em vários cemitérios para fazer buscas de corpos de pessoas, de mortos e desaparecidos políticos, né? Na região do Araguaia, onde teve a guerrilha do Araguaia, que vocês também vão estudar, se vocês ainda não viram. Cemitérios clandestinos em São Paulo, porque essas pessoas que o professor José Manuel mencionou aqui, essas pessoas muitas vezes elas eram detidas, mortas, torturadas, executadas, desaparecidas, e esses corpos eram colocados em valas comuns, sem identificação. E até hoje tem centenas de famílias nesse país que não sabem o que aconteceu com seus filhos adolescentes que estavam saindo da escola, com seus filhos que estavam na universidade, que são os mortos e desaparecidos políticos da ditadura. Hoje a gente tem, a cada dia, mais pessoas mortas e desaparecidas da democracia, que são as execuções. Aqui no Rio de Janeiro, a gente, infelizmente, lidera no ranking, né, no Guinness Book, de execução de letalidade policial, de corpos jovens, pretos, favelados, que são executados todos os dias e muitas vezes desaparecem. E a gente vê sempre, quando a gente toma conhecimento dessas violações, a gente sempre vê uma luta muito, muito forte das mães desses jovens hoje. E foram essas mesmas mães que, durante a ditadura, mantiveram essa luta acesa e reuniram as documentações dos desaparecimentos dos seus filhos, e por isso a gente tem tanta documentação histórica. Mas quando a ditadura começa, de fato, nesses primeiros dias, em Niterói, que é a cidade que hoje eu sou secretária de Direitos Humanos, tem um estádio, não sei se vocês já ouviram falar, o estádio chamado Caio Martins. Alguém já ouviu falar? O estádio Caio Martins, nos primeiros 15 dias de abril de 1964, prenderam mais de 1.000 pessoas em Niterói, jovens, estudantes, sindicalistas. Imagina que se começa uma ditadura no dia 1º de abril, como é que em 15 dias prendem 1.000 pessoas? Imagina quanto tempo essas pessoas já estavam sendo observadas e monitoradas para que elas fossem presas nesse momento. E elas foram presas porque elas tinham um livro com capa vermelha em casa,
né, ou faziam parte de um movimento estudantil, ou de um grêmio estudantil na escola. Qualquer coisa era motivo dessa prisão. Muitas dessas pessoas foram libertadas. Em Niterói também teve prisões em navios. Trabalhadores da indústria naval ficaram presos em navio por meses, sem a família saber onde estavam, sem saber o que tinha acontecido. Muitas dessas pessoas voltaram. Na Ilha das Flores também, em Niterói, ali em São Gonçalo, também teve prisão de pessoas que eram contra o regime. Aqui no Rio de Janeiro tem vários lugares que serviram, não só os lugares oficiais, como oficiais no sentido assim, lugares que pertenciam às Forças Armadas, mas também lugares extraoficiais, lugares clandestinos. E aí eu vou falar um caso para vocês, se vocês leram notícias nesses últimos dias, talvez isso tenha chamado a atenção de vocês. Um lugar chamado Casa da Morte, em Petrópolis. Em 72, quando o professor José Manuel entrou na universidade, a Casa da Morte em Petrópolis estava em pleno funcionamento. O que foi a Casa da Morte? Pessoal, foi uma casa, não estou de sacanagem, foi uma casa assim, deixa eu ver se tem algum... Aqui só tem prédio, né? Mas uma casa assim, uma casa bonitinha, assim, no alto de uma colina, num bairro residencial, uma gradezinha. Se vocês olharem, não agora, não vão olhar agora na internet, depois vocês olhem. A Casa da Morte em Petrópolis, para vocês verem a cara da casa. Ninguém nunca vai imaginar que aquele lugar era uma casa de tortura. Num bairro bem tranquilo, arborizado. Lá funcionou um centro clandestino de tortura do Exército, que dezenas, acho que em torno de 30, mais ou menos 30 pessoas desapareceram lá. Não eram 30 pessoas assim que estavam no mesmo táxi, 30 pessoas que estavam se reunindo num bar e eles resolveram prender todo mundo, como faziam na Argentina. Na Argentina as pessoas eram presas assim. Se tivesse alguém aqui que tivesse qualquer relação com a luta contra a ditadura, um de vocês aqui, todos que estavam aqui eram presos juntos, torturados e desaparecidos. No Brasil não, no Brasil, o Brasil foi uma escola do ponto de vista para as outras ditaduras, porque se prendia aqui as principais lideranças, se mapeava, salvo exceções, né? Mas geralmente se prendia as lideranças. Na Casa da Morte em Petrópolis, as principais lideranças estudantis da época foram presas, torturadas e desaparecidas. Durante o período de funcionamento da casa, teve uma mulher, a Inês Etienne Romeu, que também era uma militante. Ela ficou muito tempo na casa, enfim, mas ela foi torturada e estuprada consecutivamente 93 dias. E se não fosse a Inês Etienne Romeu ter sobrevivido à Casa da Morte, foi a única sobrevivente daquele lugar, ela conseguiu escapar, se jogou na frente de um ônibus para tentar se matar, e ela sobreviveu. E quando ela sobreviveu, ela conseguiu um tempo depois ir até a Comissão de Direitos Humanos da OAB, aqui do Rio de Janeiro. Eu também atuo na Comissão de Direitos Humanos, sou vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio. Ela deu um depoimento lá, que foi um registro histórico, já no período de... se encaminhando para o final da ditadura, depois da Lei da Anistia de 79, e com esse testemunho dela, se conseguiu, porque ela lembrava, a única coisa que ela lembrava era de um número de telefone. Então, como ela lembrava desse número de telefone, parte do número, se conseguiu, tinha, não sei se vocês lembram, mas antigamente tinham livros com os números de telefone de todo mundo, que a gente chamava Listel, que era um livro grosso que todo mundo tinha em casa, e aí tinha o nome da pessoa, o endereço e o telefone dela. E aí se conseguiu, enfim, identificar um local, graças a uma pessoa que sobreviveu. Por isso faz tanta diferença, até hoje, não terem aberto os arquivos das Forças Armadas. Porque talvez nenhum de nós soubesse que existiu esse lugar e que essas principais lideranças políticas da época, que podiam ter virado presidente, secretários, juízes, médicos, farmacêuticos, engenheiros, professores
de português, pessoas que cursavam química, pessoas que cursavam letras, pessoas que cursavam história. Eram essas lideranças que foram executadas, e eram lideranças muito importantes à época. Um dos melhores amigos da presidenta Dilma Rousseff foi executado, morto e desaparecido lá em Petrópolis, nessa Casa da Morte, de militância, né, amigo próximo dela. Então, assim, para vocês terem uma ideia da importância desses registros. Mas, voltando um pouquinho aqui, a ditadura fez isso. A ditadura torturou, prendeu, desapareceu. A Luciana deve lembrar, quando a gente estava na Comissão da Verdade, um depoimento que nós ouvimos na Assembleia Legislativa aqui do Rio, de duas professoras, duas mulheres, né? Uma é professora, a outra é cineasta, professora de História. A professora Dulce Pandolfi, que é uma historiadora e dava aula, e ela integra também a Comissão da Memória e Verdade do UFRJ. E a Lúcia Murat, que é uma outra cineasta que tem filmes belíssimos sobre a ditadura também. Essas mulheres foram presas e nós conseguimos ouvi-las, isso em 2013, né? Há 10 anos atrás. E é muito, muito, muito emocionante o depoimento delas, porque elas relatam com detalhes as torturas que elas sofreram aqui no DOPS, no prédio do DOPS, que funciona ali na Rua da Relação, no centro do Rio, que hoje é um museu da polícia, querem que seja, não um museu da polícia, mas foi onde várias pessoas foram presas e torturadas, e os relatos que elas nos davam na época era de que elas ficavam presas numa sala, além da violência sexual, que era usual, né? Porque imagine uma mulher presa, isso acontece até hoje, eles colocavam baratas no corpo delas, e as baratas entravam em todos os buracos possíveis, e a imaginação de vocês aqui já chegou lá. Um jacaré também andando por cima do corpo, além do pau de arara, além do choque elétrico, além da violência sexual. Então, assim, esse tipo de coisa acontecia com as pessoas que eram contra o governo. Ditadura é isso, pessoal. Um regime autoritário faz isso com as pessoas. As pessoas são perseguidas, mortas, torturadas, desaparecidas por defenderem seus ideais. Não seus ideais de ultradireita, mas por defenderem a liberdade, por defenderem a igualdade, por defenderem justiça social, por defenderem que todas as crianças devem estudar, por defenderem a livre expressão do pensamento, por defenderem o direito à cultura, o direito à arte. Todas essas coisas, elas não eram permitidas. Então, assim, tenham sempre em mente o significado da ditadura nesse aspecto. E aí tem várias outras coisas, do ponto de vista econômico, que a gente também tem que lembrar. Como eu falei para vocês, hoje a gente, de novo, o Brasil hoje está enfrentando índices de miséria e de fome muito similares, ainda não igual ao que foi a ditadura. Quando eu era criança, eu tinha medo de cigano. Eu tinha medo do velho do saco, né? Tinha medo de cigano. Vocês têm medo de cigano? Alguém aqui tem medo de cigano? Que bom que não, né? Depois eu descobri que isso era preconceito. Depois eu descobri que isso era discriminação. Que diziam que os ciganos roubavam as crianças. Porque os ciganos não estavam dentro daquele padrão da ordem que a ditadura exigia. O povo cigano nunca esteve dentro desse padrão. E eu tinha medo, sempre tive medo, e tinha muito medo, e esse medo eu ainda tenho todos os dias, da hora que eu saio de casa, a hora que eu volto, e inclusive quando eu estou dentro de casa, que é o medo da polícia. Eu tinha muito medo da polícia quando eu era criança, quando eu era adolescente. Eu lembro de sair com os meus amigos de festas, e eu já vivi, a minha adolescência já foi no fim da ditadura, porque quando eu entrei na escola, estava começando a ditadura, estava terminando a ditadura. Eu entrei na escola em 83, então até a terceira série ainda era ditadura, depois deixou de ser. Então essas coisas, elas são muito fortes. Para vocês terem uma ideia, uma das principais lutas durante a ditadura era para que o salário mínimo fosse de $100. Quanto dá $100 hoje? Cola. 500, né? Mais ou menos. E a gente sabe que o salário mínimo hoje de R$1.300, se a gente considerar a inflação e tal, ele é absurdo. Assim, o salário mínimo tinha que ser no mínimo aí uns
R$5.000 para a gente conseguir garantir minimamente condições para quem vive de um salário mínimo. Mas assim, a luta era para que fosse $100, porque não era. Porque as pessoas andavam, tudo que eu vi, que eu li, que eu aprendi sobre a ditadura na escola, nos meus livros de história, eram só coisas boas. Quando eu abri um livro da história no colégio, quando eu estudava, só tinha assim pontes, estradas, rodovias. Parecia que a ditadura era assim uma grande empreiteira, uma construtora. Só que não era isso, pessoal. Não era isso. A população indígena, a população camponesa, as pessoas que viviam no interior desse país, elas foram dizimadas. E aí eu vou contar uma história para vocês, depois que eu contar para vocês o que foi a Comissão da Verdade, que eu vou contar agora. Então a gente teve a ditadura, a gente teve o fim da ditadura, lá em 85, fim formal, né? Porque no Brasil, assim, geralmente a gente pensa assim, como eu falei, se ela não começa de um dia da noite para o dia, ela também não termina da noite para o dia, né? Então, em 85 ela termina, somente em 88 que se promulga a Constituição Federal, só que ela termina em 85 porque 6 anos disso foi promulgada a Lei da Anistia. A Lei da Anistia, supostamente, permitiu que todas as pessoas fossem anistiadas. Anistia, né? Uma espécie de perdão. Essa anistia fez com que aquelas pessoas que eram presas políticas fossem colocadas em liberdade, as pessoas que tinham saído do país por conta da ditadura, que tinham se exilado, pessoas como Caetano Veloso, todo mundo já ouviu falar, sabe quem é? Caetano Veloso voltou para o Brasil em 79, Chico Buarque, o professor mencionou aqui enfim, outros artistas, políticos, o Leonel Brizola, que foi governador aqui do Rio de Janeiro, e tantas outras pessoas puderam voltar para o Brasil em 79. Só que o que a anistia fez? Esse perdão foi só para essas pessoas que tinham presas e que... Não, pessoal. O que a anistia fez, que é a coisa mais bizarra na história do Brasil, foi anistiar torturador. Vocês imaginem uma pessoa que colocou essas baratas, que estuprou essas mulheres, que deu choque elétrico nessas pessoas, que desapareceu, que colocou os corpos dessas pessoas dentro de sacos e jogou em rios, que arrancou toda a arcada dentária, todas as pontas dos dedos, que cortava as pessoas pelo meio para que, se elas fossem jogadas no rio, elas não pudessem flutuar. Essas pessoas foram anistiadas. Não aconteceu absolutamente nada com nenhuma dessas pessoas. Vocês acham que isso tem a ver com o presente? Isso tem a ver com a letalidade policial? Isso tem a ver com a maneira que muitas vezes as abordagens policiais são tão violentas, tão agressivas? Vocês acham que tem alguma relação quem fez isso há 30 anos atrás não ter acontecido absolutamente nada com quem faz isso hoje e não acontece absolutamente nada? Ou de vez em quando acontece alguma coisa? É claro que tem relação. É como se tivesse uma autorização social, uma permissão para matar, para torturar, para desaparecer. E se for jovem, preto, negro, negra, morar numa favela, então, ninguém nem se importa se a existência dessas pessoas... Não faz diferença essas pessoas estarem vivas ou mortas. Porque isso não faz diferença para o capitalismo, que aí é uma outra palestra, né? Mas, enfim, a Comissão da Verdade, então, ela vem... Se a ditadura acaba em 85, vocês imaginem que em 88 tem a Constituição, que é a Constituição que a gente tem até hoje. Aí vamos dar um pulinho no tempo aqui e vamos para 1995. 1995 foi criada uma comissão sobre mortos e desaparecidos políticos. A gente já estava no governo do Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo, né? Uma pessoa que com pensamentos nada conservadores, no sentido disso que a gente está falando, ou de ultradireita, né? Conservador sim, mas não de ultradireita. E ele criou essa comissão sobre mortos e desaparecidos políticos 10 anos depois que tinha acabado a ditadura. E essa comissão, ela serviu para quê? Serviu para aquelas mães, para aquelas famílias que ainda não sabiam nada dos seus filhos, que tinham sido mortos e desaparecidos, pudessem ter uma reparação do Estado. E era uma reparação pecuniária, um valor muito pequeno, assim, não é nada que, se a gente transformar em valores atuais, possa se falar que as pessoas enriqueceram com isso. Essa comissão sobre mortos e desaparecidos foi a primeira vez, imagine, a ditadura começou em 64, tá? Só em 1995, vai tempo nisso,
o Brasil pela primeira vez diz, olha, nós reconhecemos que morreram pessoas nas dependências das estruturas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E nós dizemos que aquelas pessoas, aquelas famílias, né, amigos, enfim, mas os familiares dessas pessoas, eles podem receber uma reparação, e olhem a outra bizarrice, desde que eles, os familiares, apresentem provas do desaparecimento. Parece sacanagem, né? Como que o Estado... Isso era uma coisa do direito, tá? Eu sou advogada, então vou mostrar que o direito não é chato aqui, caso alguém queira fazer direito aqui. Isso a gente chama de inversão do ônus da prova. Porque o ônus da prova, você provar alguma coisa, sempre a prova cabe a quem alega. Você tem que provar... Mas se o Estado que matou e desapareceu, como que o Estado exige que as pessoas que foram desaparecidas, os familiares das pessoas têm que provar que elas desapareceram se não tem nenhum documento até hoje sobre isso, né, das Forças Armadas? Tem porque essas mães, esses militantes, essas pessoas tipo a Inês Etienne Romeu, as pessoas tinham algum caderno, alguma foto, alguma anotação, algum registro, foi visto pela última vez caminhando no Largo do Machado depois de ter ido na farmácia, porque a balconista da farmácia conhecia, e aí entrou num carro azul. Então, assim, sempre alguma coisa fez com que essas pessoas... E eram 136 nomes apenas na lei. 136 nomes vieram na lei e as famílias, né, conseguiram essa reparação. Depois se avançou um pouco e tiveram mais quase 200 nomes. Mas, imagine que foi só 10 anos depois, a primeira vez que o Estado brasileiro diz, tá bom, realmente fizemos merda. Né? Vamos, desculpa o palavrão, professora Cláudia. Né? Aí tá, 95, um governo já muito compromissado com a Constituição Federal, com as liberdades civis políticas, os direitos sociais, os direitos econômicos, todas as coisas que vocês vão aprender ao longo da vida. Se vocês não estudarem isso, vocês vão aprender vivendo. Espero que não seja pela ausência deles, né? Mas, isso é em 95. Aí em 2002, já é o último ano do governo Fernando Henrique, pula aí a história. 7 anos depois, se cria a Comissão da Anistia. Inclusive o André, que está aqui, do laboratório, o André trabalhou na Comissão da Anistia como assessor. Aí vem uma comissão de anistia. Aí, tá bem, teve anistia, todo mundo foi perdoado, inclusive os torturadores, o que nunca tinha acontecido na história do Brasil, porque já na história do Brasil tiveram outras anistias. Desde o século XVIII, tem vários processos de anistia. Anistia da Revolução Praieira, da revolta do Forte aqui de Copacabana. Tem vários processos na história, que se vocês estudarem, tem processos de anistia nessas. Mas nunca se anistiou torturador. Foi a primeira vez que se anistiou torturador no Brasil. Isso não faz muito tempo, pessoal. Isso foi em 1979. Não digam que faz muito tempo, porque eu nasci em 76, tá? Eu já era nascido, então, por favor, digam que faz pouco tempo. Mas vem a Comissão da Anistia. O que era a Comissão da Anistia? A Comissão da Anistia daí não era para as pessoas que tinham sido mortas e desaparecidas. A Comissão da Anistia era para professores, médicos, trabalhadores da indústria têxtil, bombeiros, sei lá, qualquer pessoa que sofreu durante a ditadura uma perseguição. E você sabe o nível de perseguição que as pessoas sofriam? Por exemplo, você trabalhava numa casa, né? Qualquer razão. Ou numa loja, numa fábrica. Vamos pensar numa loja, assim, uma farmácia, né? Que tem lá 10 funcionários. Aí você reclamava para o patrão do seu salário. Você dizia, olha, meu salário não está bom, preciso de vale transporte. Comunista. Demitido. Aí essa pessoa era demitida porque ela tinha reclamado do salário. Ela era demitida porque no refeitório da empresa que ela trabalhava, ela tinha reclamado da comida. Não era só isso, claro. Professores universitários, professores de escola foram muito perseguidos. Então, pessoas perderam seus empregos, perderam seu trabalho. Então, a Comissão da Anistia fez isso. A Comissão da Anistia reparou e anistiou essas pessoas. Vocês sabem qual foi a categoria que mais entrou com processo na Comissão da Anistia para pedir anistia? A categoria que mais sofreu durante a ditadura empresarial militar? Dou um pirulito para quem acertar. Professores, metalúrgicos.
É tipo ter certeza que está errado na resposta. Militares. O maior grupo de pessoas que pediu indenização na comissão de anistia foram militares. Militares que, quando começou a ditadura, não contribuíram e não aceitaram que aquilo era algo a ser feito. Um soldado, um sargento, um tenente, um coronel, não importa a patente, que disse: eu não vou torturar pessoas, eu não vou estuprar mulheres, eu não vou dar choque elétrico nas pessoas. Esses militares foram afastados das suas funções e foi a categoria que mais entrou com o processo na comissão de anistia. E aí, depois da comissão de anistia, já bastante tempo depois, em 2011, foi criada a Lei da Comissão Nacional da Verdade, que foi criada no mesmo dia da Lei de Acesso à Informação, que até hoje vocês veem em lugares, vocês têm escrito em órgãos públicos, enfim. A Comissão Nacional da Verdade serviu para quê? Foi uma lei específica, tá? Foi promulgada, uma lei federal. Ela tinha um período específico de funcionamento, ou seja, ela tinha início, meio e fim, ela ia durar 2 anos, e em vários países tiveram comissões da verdade. O que são as comissões da verdade? Comissões da verdade são criadas após regimes de exceção para investigar aquele período. A Comissão Nacional da Verdade no Brasil, ela foi criada muito tarde. Mas, ao mesmo tempo, esse muito tarde fez com que o trabalho da comissão não começasse do zero, porque durante todo esse tempo tiveram essas outras comissões, tiveram esses familiares, tiveram centenas de milhares de pessoas que preservaram a memória oral, com suas anotações, com seus cadernos. E aí a comissão, o Arquivo Nacional, tiveram campanhas para que as pessoas entregassem caixas, malas de documentos no Arquivo Nacional durante o governo do presidente Lula, o primeiro e o segundo governo. Então, assim, se tinha documentos para trabalhar, mas muita coisa ainda não se sabia. Então, a Comissão Nacional da Verdade investigou 4 crimes: tortura, morte, desaparecimento forçado e ocultação de cadáveres. Ao investigar esses crimes, fez um trabalho assim muito minucioso, né, de estudar esses documentos, mas também de ouvir as pessoas, muitas delas que não tinham falado nada desde a ditadura. Isso talvez foi a coisa mais bizarra. Em 2013, pela primeira vez, muitas dessas pessoas que sofreram essas coisas falaram pela primeira vez. Então vocês imaginem, talvez, a avó de vocês, o tio de vocês, o vizinho de vocês, que era adolescente, que viveu isso e que nunca tinha falado sobre isso, e que se sentiu à vontade para falar 40 anos depois. Para vocês verem as marcas disso na nossa geração. Na nossa geração não, no nosso tempo presente. Então a Comissão da Verdade investigou, relatou, tem um relatório gigante, vocês podem acessar, relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que é assim uma aula de história, são vários capítulos. Tem um capítulo que trata do que aconteceu com os povos indígenas, sobretudo na região do Araguaia, que eles foram muito, muito afetados, onde tem a Vale do Rio Doce. Aí tem várias coisas que fazem sentido nessa região onde teve uma revolta de 60 e poucos militantes do Partido Comunista do Brasil que foram para lá organizar uma luta armada contra a ditadura, e o exército brasileiro mandou 11 mil soldados para matar, decapitar, torturar e desaparecer com mais de 60 pessoas. Foi a maior operação do exército brasileiro desde a Primeira Guerra Mundial. 11 mil soldados para encontrar 60 pessoas. Na verdade, não foi para isso, né? Foi para proteger a riqueza mineral daquele lugar. Não por acaso a Vale do Rio Doce funciona lá, toda a extração de minério, extrativismo, madeira ilegal, todas essas coisas que a gente viu agora recentemente com os Yanomamis no norte do país, né? A relação histórica entre essas coisas. Então a Comissão da Verdade fez isso, indicou e apresentou para a sociedade brasileira o nome de quase 400 torturadores que estão lá, os nomes de todas essas pessoas que foram possíveis ser identificadas, e ela encerra o seu trabalho com recomendações ao poder público. Recomendações tipo: mudar o nome das ruas, das pontes, dos viadutos que fazem homenagem a torturadores, incluir nos livros de história, de uma maneira que não seja seletiva e filtrada, o que foi a ditadura empresarial militar nesse país. Estabelecer um órgão de monitoramento em todas as instâncias de governo para saber se essas recomendações vão ser cumpridas ou não.
revisar a lei da anistia. Ou seja, fazer com que essa lei pare de entrar em vigor, porque ainda há tempo. Alguns desses torturadores ainda estão vivos. E essa semana saiu no jornal o torturador esse que estuprou já vou acabar, professor. O torturador que estuprou a Inês Etienne na Casa da Morte em Petrópolis, ele foi identificado. Eu quase estive na casa dele, um pouco antes dele fugir, com uma jornalista chamada Juliana Dalpiva, que faz matérias excelentes. A gente estava no rastro dele, a gente quase conseguiu chegar perto, mas ele fugiu, foi encontrado no Ceará. Ele foi acusado pelo Ministério Público, porque o Ministério Público disse o seguinte: olha, crimes de lesa humanidade, crimes, graves violações de direitos humanos, elas não prescrevem. Prescrevem é quando não pode mais culpar uma pessoa pelo que ela fez, né? Esses crimes são imprescritíveis. Os crimes contra a humanidade não podem... já faz 10 anos que eu cometi esse crime, esse genocídio aqui, matei todo esse povo indígena, eu não vou mais ser culpado por isso. Não, não existe isso. Então, esse cara, Antônio Ventuir, ele foi identificado pelo Ministério Público, foi acusado. Adivinha o que aconteceu na Justiça de primeiro grau? O que o juiz decidiu? Absolvê-lo com base na lei da anistia. Aí ele foi absolvido. Aí o Ministério Público recorreu. Aí, semana passada, dia 15 de março, o Ministério Público ganhou esse recurso no Tribunal Regional Federal, que é uma segunda instância, e ele foi denunciado agora, por crime contra a humanidade. É uma agulha num palheiro? É uma exceção que confirma uma regra de que o Poder Judiciário é o mais responsável por esses torturadores continuarem andando livremente pela rua? Mas é um primeiro passo. A gente tem hoje no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania uma diretoria que é especializada agora para servir como esse órgão de monitoramento das recomendações da verdade. Então, talvez todo esse apagamento, esse esquecimento, essa amnésia, esse comando de esquecimento que tentaram nos impor nesses últimos 6 anos, talvez esteja começando a ser revisto. E cabe a vocês, jovens, assumir esse compromisso daqui para frente, pessoal, na hora que vocês estudarem a história, de vocês lembrarem e de vocês contarem para os filhos de vocês nunca esquecerem do que aconteceu dia 8 de janeiro de 2023 no Brasil. Não tem nenhuma diferença com o que aconteceu durante os 21 anos de ditadura empresarial militar. Muito obrigada. Nós vamos agora aqui abrir para umas 6 perguntas, Eu pedi aqui o pessoal que está do apoio, Cibele, e Cláudia, o professor aqui, o professor lá atrás, o Oswaldo, está aqui também a Pâmela, para recolher aí quem quer fazer a pergunta. Antes de passar para as perguntas, só fazer um depoimento aqui. Esse tipo de palestra, de assunto, ele não é uma coisa que nós estamos falando aqui sobre um passado distante que aconteceu com nossos pais, nossos avós, e que está lá atrás e não tem nada a ver comigo. Hoje, desembarcou de volta ao país o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e já instigando a extrema-direita brasileira a fazer uma desobediência civil com o governo eleito de Lula. Um governo que está sendo foi montado com uma pluralidade muito grande. Não é um governo que se diz de esquerda, que é um governo que tem pessoas de direita. O próprio vice-presidente da República é um homem de centro-direita. Portanto, não é um governo de esquerda, muito menos de extrema esquerda, muito menos é um governo que vai levar esse país ao comunismo. Mas a retórica de 1964, de que João Goulart ia levar o Brasil ao comunismo, venceu. E eles instituíram uma ditadura que fez tudo isso que a professora e o professor aqui relataram. Eu fui testemunha de parte disso. O Zé também. Em 1978, estudante da UFRJ de História, nós enfrentamos diversas vezes
a ocupação do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Diversos colegas foram presos, alguns sequestrados, outros desapareceram. Mesmo assim, em 77, a polícia de São Paulo, do governador Paulo Maluf, e com Erasmo Dias, que era o chefe de polícia, um torturador muito famoso no Brasil, invadiu a PUC de São Paulo em 77, quando estavam se reunindo a SBBC, Sociedade Brasileira pela Ciência, com todos os grandes intelectuais brasileiros que ainda estavam em solo brasileiro, e com os estudantes organizados do país e professores. A polícia de São Paulo invadiu, bateu na reitora da PUC de São Paulo. É algo muito perigoso isso, muito perigoso. E nós vimos que eles todos foram presos e foi desfeita a SBBC. No ano seguinte, os estudantes do país, mais a SBBC, resolveram encarar mais uma vez, em 78, a ditadura. E organizamos caravanas para São Paulo do Brasil inteiro, sem apoio de ninguém. Eu estive lá nessa caravana. Fomos para a USP, enfrentar a polícia de São Paulo, a ditadura, e fizemos a SBBC, com os maiores intelectuais desse país que estavam vivos naquele momento. Foi um momento muito emocionante, inclusive a presença de Dom Pedro Casadaglia, uma das lideranças espirituais da teologia da libertação e que acolheu todos os guerrilheiros do Araguaia e toda a população indígena do Araguaia. Homens que foram perseguidos, homens que foram destratados, inclusive, pelo próprio Vaticano. Um bispo da Igreja Católica da Teologia da Libertação. Portanto, quando a gente fala de ditadura, não é algo que passou, é algo que pode retornar a qualquer momento. E o que mais assusta é saber que 44% da população brasileira acredita que o Lula vai transformar o país em comunismo e que vai tirar as coisas deles. E esses 44% são pessoas pobres, a maioria. Não tem nada para ser retirado deles. E, no entanto, eles acreditam nessa mentira. Quem assistiu à televisão ontem viu o ministro da Justiça sendo atacado no Congresso por deputados de baixíssimo nível, com coisas absurdas. E ele manteve lá a sua firmeza e manteve a verdade acima de tudo. Mas nós estamos vivendo momentos perigosos. Falo isso sempre para vocês. Vocês vão sair daqui e vão encontrar um mundo ali fora aonde ainda o cabelo colorido, a sua opção de gênero, a sua cor incomodam a muitas pessoas. Ainda incomodam. E são passíveis de agressão gratuita e com a conivência de uma polícia que ainda é herdeira desses torturadores. A maioria deles, desses torturadores militares, se transformaram na década de 80 em delegados de polícia civil. Em suas delegacias, reproduziram as técnicas de torturas aprendidas durante a ditadura militar. E as técnicas de torturas não eram aleatórias, elas eram dadas em cursos dentro dos quartéis por oficiais americanos ligados à CIA. Tinha médicos, psicólogos, psiquiatras que acompanhavam os torturadores para saber o nível que o estudante tal podia ou não aguentar quando tinha que parar e recomeçar. Este homem que voltou ao país hoje, Jair Bolsonaro, em 2016, durante o golpe que derrubou a primeira mulher eleita desse país, Dilma Rousseff, que foi a que instalou a Comissão da Verdade, isso eles nunca perdoaram nela, ela foi presa, ela foi torturada, ela encarou esses militares durante a ditadura militar e não entregou um amigo sequer. Ela não tinha medo deles. Há um momento na vida de cada um que as pessoas têm que assumir determinadas posições, principalmente em momentos de crise. Em 78 eu entrei para o movimento revolucionário 8 de outubro. E foi muita perda, muita perda. Vocês não têm noção de gente, de amigos e de tudo. E viver uma clandestinidade
física, mas socialmente ainda presente na sociedade e trabalhando na clandestinidade, é algo terrível, aterrorizante. Isso só passa com o caminhar dos anos 80 e assim mesmo sabendo de tudo que aconteceu. Esse homem, Jair Bolsonaro, quando ajudou a votar contra a Dilma, ele citou o general, o coronel Ustra, não sei se é general, nem me lembro. Ustra, este homem hediondo, torturava bebês na frente de suas mães. Ele introduzia ratos vivos nas vaginas das moças estudantes para que elas confessassem. Esse monstro foi homenageado pelo presidente da República. Não é uma pessoa normal, não é uma pessoa que respeite os direitos, muito menos os direitos humanos. Não há nenhuma questão política, eu não gosto da política dele. Eu não gosto porque ele é um monstro que durante a pandemia riu, debochou das 600 mil mortes e não vacinou a população a tempo. Ele é um monstro, está de volta entre nós. Não se esqueçam disso, tá? Eu só vim falar para vocês que parte do que a gente está fazendo aqui, começamos no ano passado, fizemos aqui, foi o primeiro evento presencial, né, falando sobre o golpe no ano passado. Alguns de vocês do ensino médio tiveram presentes e estão retornando, é parte de um esforço consciente de levar a sério uma das recomendações da Comissão Nacional da Verdade, que é a educação em direitos humanos. E ninguém aqui é ingênuo de acreditar que falando sobre direitos humanos de uma forma idealizada, né, quase como uma utopia, como um sonho distante, a sociedade que defende os direitos humanos como se fosse uma sociedade pura, um lugar inalcançável, a gente acredita que isso é um trabalho e que é, sobretudo, um trabalho de memória. Então, a gente tem aqui na Eden, a gente está construindo isso, e eu queria muito contar com vocês e explicar também um pouquinho mais para a equipe pedagógica e para o corpo docente que esse trabalho de educação para a memória, de falar sobre o passado, muitas vezes é um trabalho delicado, é um trabalho que toca em feridas muito recentes. A gente trabalha com essas memórias sensíveis, acreditando que elas vão levar a gente mais perto desse nunca mais, desse lugar da não repetição da barbárie do passado. Mas a gente sabe perfeitamente que essa barbárie é todo dia, né? Que 64 nunca deixou de se repetir. Esse passado que não passa, ele só vai ter fechamento, ele só vai encontrar justiça se a gente seguir falando dele. Então é importante que, mesmo com desconforto de ouvir esses depoimentos de hoje, mesmo com esse mal-estar que falar desse passado possa causar, que a gente não deixe de falar sobre isso e de ter coragem para enfrentar essas nossas memórias incômodas. A ditadura não é a única memória incômoda, o passado indesejado do Brasil, né? A gente lida com a memória da escravidão, com a memória do genocídio indígena, da nossa colonização, e a gente precisa tematizar isso para justamente não repetir. Aí eu vou terminar com tem uma história que o Eduardo Galeano fala sempre, né? Sobre mais ou menos como eu vejo a educação em direitos humanos. Mais ou menos, ele diz assim, vocês conhecem o escritor uruguaio, o Eduardo Galeano? Os professores, com certeza. Os alunos estão convidados a conhecer. Oi? Leem, claro. Ele conta numa das suas palestras, ele diz, mas para que serve a utopia? Né? Porque muita gente acusa quem trabalha com direitos humanos, que foram tão estigmatizados e perseguidos, né? Os defensores de direitos humanos nos últimos anos. A Nadine aqui é uma ativista de direitos humanos, foi uma honra escutá-la hoje, tirar um tempinho na sua agenda para vir falar com a gente. Então, assim, eu queria muito agradecer em nome de todos, da equipe da escola, do LabDH, para a gente não perder de vista a utopia. E não a utopia como um sonho distante, um delírio, né, de que um dia tudo vai melhorar. Só vai melhorar pela luta. Né? A utopia serve, o Galeano dizia, para a gente colocar uma perna diante da outra. Ele dizia, a utopia está logo ali. Né? A gente dá um passo, ela se afasta mais um pouco. A gente dá outro passo, ela se afasta mais um pouco. E para que serve, então, essa tal de utopia? Né? É para a gente continuar caminhando. É para a gente não desistir da luta. Eu
vi lá na sede da Associação das Mães da Praça de Maio na Argentina, elas tinham assim uma faixa, né, importante, que era: a única luta que se perde é a luta que se abandona. A hora que a gente desiste de caminhar, a hora que a gente desiste de lutar por memória, por verdade, por justiça e pelo nunca mais, aí sim a gente está derrotado. Então, tomara que a geração de vocês tenha se sensibilizado hoje para uma atividade como essa. Essa é a primeira de muitas. Eu espero que a gente não deixe de falar sobre isso, tá? Obrigada. Pessoal, então, muito obrigada, né? Eu sei que, como o professor Vanderlei falou aqui, não é fácil ouvir essas coisas, né? A gente fica machucado pensando. Pela cara de vocês não são tão tímidos assim, né? Eu acho que talvez vocês não tenham perguntado, porque às vezes a gente não sabe nem o que perguntar depois que a gente escuta essas coisas. Não é fácil. Agora imaginem se a gente fica assim. Imaginem quem foi torturado até a morte, essas mulheres. Imaginem assim o que isso significa na vida dessas pessoas hoje. E aí, como bem lembrou aqui o professor, a gente não está falando do passado. A gente não está falando do passado. Todos os dias pela manhã eu escuto rádio e sempre tem uma operação policial em alguma favela, em alguma área do Rio de Janeiro. E aí eles falam das mortes das pessoas como naturalizando isso. 13 pessoas foram mortas numa operação, 14 pessoas foram mortas, 8 pessoas foram mortas, 10 pessoas foram mortas. Assim, o feminicídio aumentou consideravelmente nesse país nos últimos 6 anos. Ontem eu ouvi no rádio um estudo, na hora da Voz do Brasil, de que a cada minuto uma mulher sofre violência doméstica e a cada 10 minutos uma mulher é estuprada. Então, enquanto a gente está falando aqui, várias mulheres foram estupradas, várias pessoas foram executadas para a polícia, tem várias pessoas sendo torturadas em delegacia nesse momento. Sabe, isso não está longe da gente. E aí, assim, eu não quero fazer uma fala de vocês não sair daqui chorando. Nossa, a professora é legal, saiu todo mundo chorando da palestra dela. Tá? Não é para isso, pessoal. Mas é para entender. Vocês são inteligentes, vocês estão numa escola boa, vocês estão tendo acesso a uma educação que poucos adolescentes têm nesse país. Então, assim, vocês têm uma responsabilidade muito grande. Vocês não podem ser otários na vida, vocês não têm esse direito. Vocês não podem virar essas pessoas que acham normal discriminar alguém porque a pessoa é lésbica, porque a pessoa é gay, porque a pessoa é negra, porque a pessoa mora longe, porque ela é pobre, porque ela está com uma roupa diferente. Vocês não podem se tornar esses seres humanos. E a humanidade está cheia de gente assim. E a gente viveu recentemente um período muito, muito ruim. Então, assim, escolham profissões boas, façam o bem para os outros. Se não fossem pessoas como esses dois aqui, e esses outros professores de vocês, e se não fossem essas pessoas que sobreviveram, a gente poderia estar muito pior. E a gente está assim porque as mulheres lutaram para votar, porque as pessoas lutaram para terminar com a escravidão, porque as gerações têm que lutar para que as outras gerações sobrevivam e tenham acesso ao mínimo existencial para a gente continuar vivendo como humanidade. Então, assim, sigam o caminho de vocês, lutem, acreditem, sejam legais, escutem os outros, não sintam indiferença quando vocês estiverem caminhando na calçada e uma criança vir pedir alguma coisa para comer para vocês. Não virem o rosto para ninguém que pede uma ajuda para vocês. Sejam essas pessoas na vida que, com certeza, o futuro de vocês vai ser muito maneiro. Acreditem em mim, vale a pena. Eu tenho muitos amigos e eu conheci muita gente muito boa sendo uma defensora de direitos humanos. Eu sou advogada, sou professora e estudei direito para ser uma advogada de direitos humanos. E eu tenho muito orgulho de ter feito a minha vida disso. E eu só fiz isso porque mulheres, homens, pessoas que vieram antes de mim fizeram com que eu pudesse estar aqui hoje. Então lembrem sempre disso. Muito, muito obrigada.